Nesse vídeo a gente vai falar sobre a capsulite adesiva, ou então também conhecido como ombro congelado, né? Uma doença caracterizada principalmente pela forte dor e perda progressiva da mobilidade do ombro. Então, para saber um pouco mais, fique ligado. Queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativarem as notificações, que todo conteúdo novo ele vai chegar para você com rapidez, tá certo? Então, para a gente falar sobre a capsulite adesiva, a gente tem que entender um pouco o que é a cápsula articular, né? Para a gente poder entender o porquê que ela começa a manifestar dor, porquê que ela inflama com tanta intensidade e por que a dor nas fases iniciais ela é tão intensa, certo? Então vamos para o modelo anatômico para a gente poder entender o que é a cápsula articular, certo? Então esse daqui é a estrutura do nosso ombro, né, vista de frente, certo? Então aqui não tem nenhum músculo, não tem nenhum músculo superficial ou profundo, pele, nada disso. A gente está olhando somente para a articulação do ombro, né? Assim como o ombro, diversas outras articulações do corpo, ele tem uma estrutura que envolve a articulação e separa o meio interno do meio externo da articulação, que a gente chama de cápsula articular. No caso do ombro, é essa estrutura. Vou aproximar um pouco mais para a gente ver essa estrutura que eu marquei aqui. E de uma forma muito próxima, muito justa, muito junta, né? E muitas vezes até em peças anatômicas a gente confunde, não sabe exatamente o que é cápsula ou o que é ligamento, por exemplo, né? Aqui o ligamento glenomerular inferior, o ligamento glenomerular médio, o ligamento glenomerular superior. Então, a cápsula articular, ela acaba passando por um processo inflamatório muito exacerbado, né? E a cápsula ela tem que ter uma determinada maleabilidade para permitir que o movimento normal do ombro ele aconteça, né? O ombro é a articulação de maior mobilidade do corpo humano, então a cápsula ela tem que ter uma certa maleabilidade, uma certa complacência para permitir o movimento normal da articulação do ombro. Mas o porquê que essa cápsula ela inflama, né? O que pode levar essa cápsula a uma inflamação tão exacerbada, né? O que a gente sabe que alguns fatores podem estar relacionados, como por exemplo, pacientes que sofrem algum tipo de queda, algum tipo de trauma e inicia-se um processo inflamatório no ombro e por algum motivo a cápsula começa a ficar inflamada de uma forma exacerbada, gerando muita dor, ou até mesmo em casos pós-operatórios, a cápsula ela acaba, na grande maioria das cirurgias do ombro, a cápsula acaba precisando ter uma pequena via de acesso na cápsula e gera uma pequena lesãozinha na cápsula e ela pode responder com um processo inflamatório muito exacerbado, né? A gente sabe também que existe uma forte ligação entre a capsulite adesiva do ombro e doenças de caráter endócrino-metabólicos, como por exemplo diabetes, alterações da tireoide. Então os pacientes que têm um diabetes maltratado, descompensado ou alterações da tireoide, tanto hiper quanto hipotireoideu, eles são mais predispostos a desenvolver a capsulite adesiva também. Mas isso não necessariamente é regra, não quer dizer que o paciente que teve capsulite adesiva, ele com certeza absoluta, ele tem uma doença dessa, por exemplo, como diabetes, né? Ele pode acontecer de forma idiopática, muitas vezes sem motivo aparente, né? Em alguns casos, até mesmo uma simples tendinite, uma tendinopatia do ombro, uma bursite, ela pode gerar um processo inflamatório que passa a ser muito exacerbado e a cápsula fica bastante inflamada. A fase inicial da doença, né, as primeiras semanas da doença, ela se caracteriza principalmente por uma dor muito intensa, né, principalmente dor noturna, dor ao repouso. O paciente, qualquer movimento que ele faz, ele se queixa de muita dor, mas que ao longo do tempo essa dor ela vai diminuindo. Por quê? O processo inflamatório, ele depois de algumas semanas ou até meses, ele vai cedendo de forma espontânea. Por isso que a gente diz que a capsulite adesiva é uma doença autolimitada. Porém, depois desse primeiro episódio de forte dor, a cápsula começa a aderir, ela começa a enrijecer, ela começa a criar algumas pregas que fazem com que a cápsula ela tenha uma maleabilidade menor. Lembra no começo do vídeo que eu falei que a cápsula ela tem que ter uma certa complacência para permitir o movimento do ombro? Então essa complacência ela é
reduzida de forma significativa. Então os movimentos do ombro começam a ficar bastante restritos, principalmente o movimento de rotação externa do ombro é o primeiro a ser perdido, assim como os movimentos de elevação. E nessa fase o paciente, muitas vezes a dor no repouso ela até melhora bastante ou quase zera, né? Essa dor vai começar a aparecer quando o paciente tentar insistir em fazer movimentos que tensionem demais aquela cápsula e façam que ela manifeste dor, né? O tratamento, ele, quando iniciado nas fases mais precoces da doença, onde o paciente não perdeu tanto movimento, ele passa a ser muito mais fácil e muito menos demorado, né? Medicamentos podem ser utilizados, indicados pelo médico reumatologista, ortopedista, né? Até mesmo casos de infiltrações intraarticulares ou então bloqueios anestésicos, por exemplo, o bloqueio do nervo supraescapular, são opções que o médico ele tem para poder tratar a dor e a inflamação da cápsula, né? A gente da fisioterapia, a gente tem um papel fundamental para restaurar a mobilidade da articulação sempre de uma forma indolor. A gente não pode ganhar movimento, forçar movimento provocando dor, porque isso agride a cápsula e ela tende a ficar ainda mais restrita, ainda mais limitada, né? Por isso que o processo de fisioterapia ele não pode ser doloroso, o paciente ele não pode sentir dor durante a fisioterapia, certo? Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão que vocês tiverem, pode descrever aqui abaixo do vídeo. Também me siga no Instagram, no Facebook. Qualquer dúvida, só me mandar uma mensagem, eu estou à disposição para responder as perguntas de vocês. Até a próxima!